Graça e paz, estamos novamente com vocês e em mais uma série compreendendo as Escrituras Sagradas, amém? E o tema da nossa palavra hoje é esforçando-se para entrar no reino dos céus, amém? Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 12. A palavra do Senhor diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amados, este é mais um texto que muitas pessoas não conseguem entender, compreender. É um texto até de difícil interpretação. Mas hoje nós vamos compreender, amém? Exatamente o que Jesus ele quer dizer, né? O que ele quer falar a nós através deste versículo, ok? Por exemplo, nós temos aprendido que a salvação é pela graça de Deus, não é verdade? Em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Efésios diz que a salvação é pela graça. E nós acabamos de ler aqui em Mateus, né, neste versículo, aqui diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Existe alguma contradição aqui na palavra de Deus? Aqui diz que o reino de Deus é tomado por esforço, enquanto que Efésios fala que a salvação é pela graça, né? E então nós temos a impressão de que há uma contradição, mas a resposta que eu tenho para vocês é que não. A palavra de Deus não está se contradizendo, ok? E nós vamos entender isso, né? De fato, meus queridos, a nossa salvação está baseada no que Cristo fez por nós, amém? A palavra do Senhor diz que Ele morreu no nosso lugar, né? A palavra também diz que Jesus se tornou condenação no nosso lugar, amém? Também está escrito lá em 1 Pedro que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Então, realmente, a salvação é pela graça de Deus, é pelo que Cristo fez, é pelo que Ele conquistou, amém? Para mim e para você, aleluia. Mas nós precisamos de entender o que Jesus está querendo dizer para nós, aqui em Mateus capítulo 11, quando Ele diz que o reino dos céus é tomado por esforço, ok, queridos? Inclusive, esse texto aqui tem recebido muitas interpretações, mas eu não vou falar sobre essas outras interpretações, até porque eu levaria muito tempo, né, para falar de todas elas, mas eu quero falar sobre a que é mais coerente, né? A que é mais correta, amém? Nós vamos diretamente nessa interpretação, tá? Então vejamos algumas explicações aqui, né? A primeira explicação, o contexto do texto, queridos, nos fala de situações de oposição ao reino dos céus. É aquilo que eu sempre tenho falado. Temos que analisar o que o contexto
está dizendo, né? O que vem escrito antes ou depois, que se chama contexto do texto. Ok, queridos? Então vejam, por exemplo, no capítulo 10, se nós formos estudar este capítulo, nós veremos, queridos, que existem muitas oposições em relação ao reino dos céus, em relação à pregação do Evangelho. Veja só, capítulo 10, versículos 16 e 17. Acompanhe a leitura. Jesus diz aqui para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por enquanto, até aqui, ok? Então vejam que todo o capítulo 10 nós vemos oposição ao reino dos céus, tá? Nós vemos também a hostilidade contra os seguidores de Cristo. Eu não vou ler todo o capítulo 10, mas você pode fazer isso, amém? Você pode ler, né? Analisar o capítulo 10. Então, este capítulo nos fala sobre perseguições, né? Que os seguidores de Cristo sofrem, que sofrerão, divisão na família. Jesus fala sobre isso. Ele diz aqui, né, no capítulo 10, que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, sabe? E é claro que nós temos que entender isso aí, né? Temos que entender da maneira correta, mas aqui fala sobre a divisão na família, de morte, de ódio aos cristãos por pregarem em nome de Jesus. Aqui no contexto também nos fala sobre a prisão de João Batista, ok? João Batista, ele foi preso e não demorou muito, ele foi decapitado por pregar a verdade, né? Por pregar a palavra de Deus, ok? Então essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que nós vemos que Jesus, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, ok? Nós temos a mesma fala de Jesus, tá? Comparando aqui com Mateus 11, 12. Vejamos, Lucas 16, 16. A palavra do Senhor diz assim, Jesus, ele diz, né? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Vejam que é a mesma fala. Jesus está falando a mesma coisa aqui, né? É com esforço que importa entrarmos no reino dos céus. Amém? Mas nós vamos entender isso aqui, pode ter certeza, né? Então, queridos, a conclusão que nós chegamos é que, de fato, todos os seguidores de Jesus, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus, né? E acontece durante as gerações, né? Tem acontecido até nós, sabe? Todos os discípulos, os seguidores de Jesus devem se esforçar, queridos, e com perseverança, amém? Para se apoderarem do reino dos céus, queridos. Por quê, meus irmãos? Por que deve ser assim, né? É por causa da hostilidade mundana existente. Há uma hostilidade tremenda. A palavra do Senhor diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, há e haverá sempre oposição ao Evangelho de Jesus, né?
A palavra do Senhor lá em Efésios diz que há uma batalha espiritual que todo crente deve travar, né? Depois você pode ler em Efésios 6, lá fala sobre essa batalha. Então existe uma guerra, um conflito entre nós e Satanás, uma batalha tremenda entre nós e os demônios, meus queridos, que se opõem, né, ao Evangelho. E muitas pessoas malignas são usadas pelo diabo para atingir a igreja, para atingir a obra de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que é com violência, é com esforço que devemos nos apoderar do reino de Deus. Então este conflito é um conflito externo, ok? É uma guerra do lado de fora que nós travamos. Não é fácil, queridos, servir a Deus. Acontecem muitas coisas que se opõem, muitas coisas para contrariar a evangelização, né? A proclamação da palavra de Deus. E, em terceiro lugar, eu quero dizer também que existem conflitos internos. Paulo fala sobre isso, né, numa das suas cartas. Temores por fora, temores por dentro, e existem esses conflitos internos também que nos fala da nossa natureza adâmica, que a Bíblia chama de carne, né? E a natureza adâmica que todos nós temos, mesmo sendo nascidos de novo, né? Mesmo tendo nos convertidos a Jesus, a natureza adâmica ela continua em nós, ok? E ela se inclina para o pecado. Essa natureza revela a fraqueza humana, não é verdade? E é uma batalha tremenda também. Eu sempre digo, queridos, o primeiro inimigo que enfrentamos não é o diabo, somos nós mesmos. É essa natureza obcecada para o pecado. Por isso, a palavra do Senhor diz que todo crente, toda pessoa que crê em Jesus, precisa de vigiar. Está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ok? Então, este é o conflito interno, pelo qual todo crente passa durante toda a sua vida. A palavra do Senhor diz que a carne, que é a natureza adâmica, se opõe ao Espírito Santo que habita em nós, né? Ambos são opostos entre si, ok? Então há essa batalha tremenda, né? Nós, nascidos de novo, amém? Nós, pessoas espirituais, mas num tremendo confronto contra essa natureza existente em nós, né? Então, amados, finalizando, nesse sentido, não há contradição, queridos, na palavra de Deus, amém? A salvação é pela graça, mas por estarmos no mundo tenebroso, no mundo que jaz no maligno, e ainda convivendo também com essa natureza terrena, queridos, é preciso sim determinação, amém? É preciso que sejamos perseverantes, é preciso vigilância, é preciso muita oração, meus irmãos, é preciso guerrearmos, amém? Sim, a palavra do Senhor diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas, meus queridos. Vocês entendem, então, o que Jesus quis dizer aqui no versículo 12 de Mateus 11? Eu vou até repetir
a leitura para vocês, quando ele diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vocês têm um entendimento agora mais claro, depois de tudo que eu falei aqui, queridos? Então, precisamos sim de nos esforçar. A salvação é pela graça, queridos, mas estamos vivendo neste mundo, né? E temos inimigos, temos opositores, certo? E nós precisamos então de estar guerreando, aleluia, para nos apoderarmos do reino de Deus. Glória a Deus. Então eu espero que tenha clareado mais o seu entendimento, né? Não abaixe a guarda, amém? Seja mesmo um crente de oração, de jejum, de intercessão, né? Esteja vigilante, em nome de Jesus, amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, como está escrito, mas é contra principados, é contra potestades, sabe? É contra governadores deste mundo tenebroso, é contra hostes espirituais do mal. Há muita gente que odeia o evangelho, são pessoas que, por não conhecerem a Deus, são facilmente usadas pelo inimigo para se opor, né, à palavra de Deus. Embora nós vivamos num país laico, que é o nosso, é o Brasil, nós temos liberdade, né, religiosa, liberdade para cultuar a Deus, mas existem países, queridos, que a batalha lá é literalmente travada, sabe? E os crentes lá têm que se esforçar sobremaneira para entrar no reino dos céus. A luta é muito grande. E aqui está ficando dessa forma também. Está ficando dessa forma, né? Então, precisamos estar na presença de Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu espero que você tenha tido o esclarecimento do que Jesus de fato está nos falando aqui, né? Nesse versículo aqui de Mateus 11, versículo 12 e Lucas 16, amém? Deus abençoe então a sua vida, o Senhor nos fortaleça a cada dia em nome de Jesus e vamos seguindo com fé, amém? Certos da nossa vitória em nome de Jesus, amém.